Fala aí quais são os assuntos que você aborda no TikTok. Geralmente eu falo sobre os desafios que é ser autista adulta. Eu tive um diagnóstico aí aos 42 anos, faz um ano, na verdade, né? E eu tive esse diagnóstico depois do da minha filha. Eu tenho uma filha também autista, Milena, de 12 anos, acabou de fazer 13, na verdade. E quando ela teve o diagnóstico, como ela sempre foi muito parecida comigo em todas as dificuldades sociais, em todas as dificuldades que fazem dela, no caso, autista. E aí a suspeita de que eu também pudesse ser foi muito forte. E a minha neuropsicóloga, que fez a testagem da Milena, fez a testagem em mim também, e aí ficou constatado o autismo. Quando eu tive a notícia do autismo da minha filha, não foi tão ruim quanto quando eu descobri que foi comigo. Porque quando foi com ela, para mim foi uma resposta que eu buscava há muito tempo, porque ela vem sofrendo desde pequenininha com muita coisa. Ela sofreu bullying na escola e eu também, para ser bem sincera, eu passei a vida Sempre, né? toda sofrendo com questões de bullying, com má compreensão a respeito das coisas que envolvem o autismo na minha vida, ainda que ninguém soubesse que eu sou autista. Né? Então, dificuldades sociais, crises que eu tinha inexplicáveis, sensibilidades que hoje eu compreendo que eu tenho, mas naquela época parece que não fazia sentido nenhum, nem para minha família. E, e tudo isso foi sendo somatizado. E o que aconteceu é que quando eu descobri sobre mim, aí eu baqueei. Aí eu entrei numa mini crise pessoal, assim. E só que eu não fiquei muito tempo nisso. Eu quis transformar isso em algo positivo. E aí eu abri o canal de maneira muito despretensiosa. Eu só queria contar o que eu estava vivendo, eu queria compartilhar coisas que eu estava descobrindo sobre mim mesma e sobre o próprio autismo, porque meio que virou um hiperfoco o próprio autismo. E conforme eu fui contando coisas, trazendo conteúdos e falando a respeito daquilo que eu estava vivenciando e pesquisando, né? O canal foi crescendo e eu tomei um grande susto, porque da noite para o dia eu vi subir assim exponencialmente o tanto de seguidores, publicação lá com mais de 500.000 de acessos e aquilo me assustou. Eu não tinha essa ideia, né? Nunca fiz pensando em engajar, virar influencer, nada disso. Mas eu quis aproveitar então isso para algo de bem. Eu quis aproveitar então para continuar esse trabalho, porque eu percebo em todos os feedbacks que eu recebo dos vídeos o quanto as pessoas estão sedentas de conhecimento, o quanto elas querem compartilhar situações que elas vivenciam. Eu recebo das pessoas comentários que mostram que eu tô no caminho certo. E Verdade. tenho recebido também um grande apoio, um grande incentivo da minha igreja, né? Porque eu sou cristã, eu frequento a IA Church, e lá eu tenho um grupo de mulheres que me acolhem, né, com terapia em grupo, que tem sido assim uma fonte de equilíbrio emocional e espiritual muito grande para mim, vivenciando o autismo. Isso aí é fundamental. E eu encontrei ali mulheres queridíssimas, amadas, que sempre me incentivaram muito, e por causa desse incentivo que eu resolvi estudar para me tornar a psicoterapeuta aí para cuidar especificamente de autistas adultos. Por quê? Normalmente, quando a gente fala de autismo, sempre a gente remete à criança autista, a preocupação com os Verdade, pais de crianças verdade. autistas e todo esse universo da criança. Mas todo mundo esquece que a criança vai crescer e não vai deixar de ser autista. E os Verdade. cuidados hoje em dia é muito difícil você achar profissionais capacitados para lidar com o autista adulto que não explore, né? É sempre muito caro. Eu recebo muitas pessoas falando, não tenho o cuidado adequado porque eu não tenho dinheiro para pagar. É gente que, assim, até são bons profissionais que estão bem intencionalizados, assim, de cuidar do autista, mas infelizmente eles esquecem que nem todos têm condição, plano de saúde não cobre. E eu quero trabalhar de uma forma bem humanizada, sabe? Bem acessível para as pessoas. Eu recebo direto
perguntas lá no meu canal, onde é que eu atendo? E isso daí foi um fator interessante, porque eu falei, cara, se eu atendesse de verdade, que é o processo agora que eu tô vivenciando, né? Eu poderia ajudar tanta gente que precisa. E é esse o meu intuito, é esse o meu desejo, assim, eu vejo nisso um chamado de Deus mesmo para Verdade. acolher, porque o autista precisa disso, de acolhimento, de compreensão daquilo que ele vive, de um par de ouvidos que muitas vezes só escute. Muitos precisam falar e não tem quem escute. Eu leio muitos comentários a respeito disso, de autistas adultos, né? Principalmente os que foram diagnosticados tardiamente, como eu, o quanto eles se sentem sozinhos, têm medo de revelar muitas vezes para a família o que eles descobriram, porque muitas pessoas são rechaçadas, desprezadas, mal compreendidas, e às vezes eles só precisam falar como eles se sentem. E eu, ainda que passinho de formiga, né, porque parece uma gota no oceano tentando fazer a diferença, mas eu acredito que partindo de um passinho de cada vez é que as coisas começam a mudar. É uma atitude de cada vez, um pensamento diferente de cada vez, e a gente vai conseguindo mudar a sociedade, conseguindo mudar a forma como as famílias pensam, e tirar também, né, os estereótipos a respeito de autismo. Porque o que eu mais percebo é uma sociedade que está acostumada com o estereótipo do autista severo, né, aquele que é óbvio, e não conhece que existe outros tipos de autismo sutis, porém, ainda assim, autismo e que traz muito sofrimento para quem vivencia isso, como é o meu caso. Eu tenho nível 1 de suporte e odeio quando alguém pergunta se é o autismo leve, né? Não, não é leve. É leve para quem olha de fora. Quem vivencia o autismo, ainda que ele não seja óbvio, tem tanto sofrimento quanto um autista óbvio. E a minha missão também é desmistificar isso no meu canal. Ensinar que apesar das pessoas às vezes não terem cara de autista, elas são autistas e sofrem muito com muitas áreas e muitas questões na vida delas.